a voltarmos ao nosso espaço aí, para darmos sequência agora com o Márcio, que já está por aqui. Márcio Schmidt, da Temu Europa, que vai trazer o tema produção eficiente de proteína animal como foco em tecnologia e produtividade responsável. Márcio, por favor, assuma aí, fique à vontade, seja bem-vindo. Ok, obrigado. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma satisfação estar de volta em Marau, depois de, eu acho que quase 20 anos, né, ter morado aqui e poder voltar aqui e falar sobre a minha experiência. Deixa eu falar um pouco da minha experiência pós-Marau. Eu trabalhei na GSI Avimarau por algum tempo e foi aqui que eu encontrei minha vocação como engenheiro, que é trabalhar em automação para a agricultura, com foco em produção de proteína animal. Então eu fui para a Alemanha, eu já moro há 15 anos na Alemanha, onde eu começo a trabalhar com desenvolvimento de produto, com desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de mercados para a produção animal. A motivação foi, eu queria entender como que os alemães, como que os holandeses, como que os dinamarqueses têm tanto sucesso na parte de produção animal, na produção de alimentos. Então foi uma jornada que envolveu Ásia, Europa, um pouco de África também, mas eu sempre fui, e na época que eu trabalhei aqui, sempre buscando a prática. A gente precisa resolver um problema prático, né, do dia a dia. Né? Então, se a gente resolver o problema do escritório, mas o agricultor não vê valor nisso, então a gente perdeu os recursos. Então, eu viajei por provavelmente mais de 50 países pelo mundo, trabalhando em projetos e fazendo desenvolvimento. E o resultado desse trabalho foram 3 focos. O foco na Europa, onde eu acabo fui cofundador da Temu, com foco em Smart Farming, onde eu entendi que a gente precisava trazer tecnologias novas, mesmo na Alemanha, mesmo na Europa, a gente precisa fazer inovação. E paralelo a isso, eu entendi que a gente precisa produzir de uma forma eficiente e por isso acabo indo para a China e criando a marca Temu na China para poder produzir equipamento de forma eficiente e viável na Ásia, com foco na Ásia, e depois a gente acaba expandindo. E com o tempo, a busca de encontrar uma solução, como que eu posso voltar para o Brasil? Como que eu posso voltar para Marau? E isso a gente acaba formando, com o meu sócio Márcio Oliveira, a gente acaba formando a Temu Latam. A ideia é uma empresa global e extremamente eficiente. A gente tem um foco muito em eficiência, porque a gente quer evitar desperdício. O agricultor não gosta de desperdício. Então, a produção de alimentos ela tem que ser eficiente. E a gente busca uma solução para esse problema. Um pouco mais das empresas. Na China, a gente tem um foco em produção mecânica. É a fábrica do mundo. Então, tudo que a gente busca em produzir em grande quantidade, a gente faz na China. Na Alemanha, a engenharia do mundo está lá. Então, a gente busca todo o desenvolvimento de engenharia, de software, de eletrônica, a gente focou na Alemanha.
E também os clientes na Alemanha são extremamente críticos, extremamente treinados e educados. Então, foi um grande aprendizado entender como que os alemães, os dinamarqueses, os holandeses, os espanhóis, como que eles trabalham na agricultura, como que eles trabalham na produção de proteína animal. Então, foi a gente tem uma equipe pequena de mais ou menos 15 pessoas, mas com todo o foco em smart farming. Como a gente pode fazer a granja do futuro. E aqui no Brasil, a gente busca aplicar todo esse conhecimento. Tudo que a gente aprendeu na Alemanha, na Europa, na China, como que a gente pode trazer esse conhecimento de volta para o Brasil e fazer com que o Brasil possa, depois eu explico mais qual que eu entendo que é a vocação do Brasil. Eu tive que achar a minha vocação e eu tive que entender também quais são as oportunidades. Eu saí do Brasil porque eu não vi oportunidades e volto cheio de ideias e encontro a equipe que acaba, que hoje é a máquina é a potência dessa empresa. Hoje, o nosso grupo está focado em usar o mais avançado de engenharia e tecnologia para produção não somente de suínos, mas também de aves, ovos, peixes, biogás. Então a gente usa digitalização, a gente usa nuvem, a gente usa inteligência artificial, a gente usa automação. Todos os recursos de engenharia, a gente é uma empresa de engenheiros praticamente, então todos os recursos de engenharia do mundo, da Alemanha, do Brasil, da China, a gente acaba colocando nessa empresa. Uma empresa extremamente enxuta, mas extremamente focada em tecnologia. E a gente vê que a longo prazo o nosso papel não é somente produzir alimentos, mas ajudar os clientes a produzir alimentos, mas também produzir de maneira sustentável. Então, essa é a ideia do nosso grupo e por que a gente está fazendo isso. Por que eficiência? Eficiência é poder produzir mais com menos. A gente sempre busca, então, aqui um exemplo de melhoramento genético. Se empresas estão melhorando a genética, buscando uma conversão alimentar cada vez menor, eles querem, a genética moderna busca produzir mais carne com menos recursos, com menos ração. Então os equipamentos também precisam melhorar. O equipamento não pode ficar estagnado, ele tem que evoluir. Então, hoje a gente conversa com muitas empresas relacionadas não somente de equipamentos ou de granjeiros, mas também farmacêutica, genética, equipamentos, para buscar qual que é o futuro. A gente precisa ter uma produção de alimento com cada vez menos uso de recursos naturais. Parece uma coisa óbvia, mas a gente vê desperdícios no mundo todo e, como o Márcio falou ontem, a população vai continuar crescendo. Em 2050 a gente vai ter 10 bilhões de pessoas e eles querem comer a demanda de alimento se estima que vai crescer 50%. Então a gente precisa produzir mais com menos recursos e basicamente com menos desperdício. Como que se faz isso? Dando o exemplo da suinocultura, a gente entende que não é somente produzir um equipamento, mas a gente precisa tornar esse equipamento smart. Esse equipamento precisa estar inteligente. Eu preciso conectar todas as fases de produção, né, da suinocultura, nesse caso, precisam estar conectados a uma plataforma. Assim eu posso rastrear e detectar
possíveis desperdícios. O que eu aprendi na Alemanha é que as empresas que estão lá há praticamente 70 anos, 50 anos, 30 anos, elas pensavam em ilhas, não pensavam em integração, elas não pensavam como eu posso conectar os dados. Até porque a internet é algo recente. Então, quando eu tive muita resistência na Alemanha, porque o mercado dizia que não precisa melhorar. A gente já está num nível alto. Não precisa conectar, não precisa de nuvem, não precisa de internet. Mas, como eu falei ontem no podcast, eu sempre fui um rebelde e eu sempre busquei entender e melhorar. Então, hoje a gente sabe que conectar todas as etapas de produção é fazer a produção ser mais smart. Um exemplo e não somente conectar, mas tornar cada equipamento mais eficiente. Então a gente criou tecnologias para que a gente possa medir a performance de cada equipamento. Aqui no Brasil se fala, as integradoras falam em homologação. Eu sou contra fazer uma homologação se eu não posso medir. Eu entendo que a integradora quer medir, mas eu também quero os dados. E eu entendo, e eu quero ter os dados dia a dia. E assim que a gente foi melhorando os nossos equipamentos. O projeto da Temo provavelmente demoraria 2, 3 ou 5 vezes mais para desenvolver esses produtos se a gente não usasse tecnologias modernas. Se a gente não usasse os dados, a gente não teria condições de crescer tão rápido e de uma escala global. De novo, usando as ferramentas modernas, a gente pode desenvolver produtos que dão eficiência garantida, que dão redução de desperdício e são viáveis. Isso é o mais importante, que o produtor possa adquirir esses produtos. Um outro exemplo, como o desperdício a redução de desperdício é importante. Às vezes é difícil fazer esse cálculo para carne, para os ovos, para os suínos. Mas se eu pegar, vocês nunca mais vão olhar para os ovos de outra forma. Quando você olhar um ovo no prato e você imaginar da onde que esse ovo veio, a jornada desse alimento. Óbvio que o meu ovo no prato veio do meu ovo frito, veio do ovo, que veio da galinha, que veio do milho. E esse milho teve que ser plantado. E a fonte de energia desse milho é o sol. Até mesmo a água para a produção da planta teve que vir do sol. Então, da próxima vez que vocês olharem um ovo frito, pensem, o amarelo é o sol. A gente está comendo um pedacinho do sol. Essa pergunta, quanta área eu preciso, quanta terra eu preciso para produzir um ovo? O chat GPT não responde. Ninguém se preocupou com isso. Mas eu fiz as minhas estimativas. Como engenheiro, eu fiz as minhas estimativas e o cálculo de eficiência. E mais ou menos eu cheguei num cálculo simples. Eu preciso mais ou menos 1 metro quadrado de terra, de agricultura, plantando grãos nessa terra, para que eu possa produzir um ovo. 1 metro quadrado por ano para produzir um ovo. Quantos ovos o mundo consome? O mundo consome 80 bilhões de ovos. Então são 80 bilhões de metros quadrados. Se a gente fizer essa produção ser mais eficiente, 1% mais eficiente, vocês imaginam o impacto que é? Hoje não se tem estatística, não se tem dados sobre isso. E
passou a ser nossa função, além de fazer a automação das granjas, é a coleta de dados. Coleta de dados para fazer com que o nosso conhecimento e dos nossos clientes e dos nossos parceiros também, o conhecimento cresça. Sem dados, eu não consigo usar ChatGPT. Não existem dados da granja no Google ou nos servidores. Esses dados precisam ser capturados, precisam ser digitalizados. E isso passou a ser parte do nosso negócio. Eu vou dar alguns exemplos de projetos onde a gente trabalhou ou trabalha ainda, para vocês terem ideia do tamanho, as tendências que a gente tem na agricultura. Hoje, se a gente pensa China, nem todo mundo foi para a China, né? E a gente pensa que é muito longe. Às vezes a gente só tem notícias ruins na mídia, mas a China é um país de 1,4 bilhões de pessoas, né? É um pouquinho maior que o Brasil, mas né, existe muito deserto, muita montanha, então existe muita gente para pouca área. Mas é um país que cresceu muito. A China abriu o mercado para os Estados Unidos quando eu nasci, 1978. Em 48 anos, para 48 anos atrás, a China passava fome. Hoje, a China se tornou uma potência e as cidades são megacidades. Eu costumo dizer que é planeta China. É tão grande que você pode viajar a vida toda pelo país e você não viu tudo. Também existe o planeta Brasil, que também é único. Mas, para se ter uma ideia de o tamanho dos projetos que se tem na China e a preocupação do governo em produção de alimento. Então, hoje a gente bota pessoas em prédios. O chinês, com a escassez de recursos, não se tem área para construção. Com essa escassez, o chinês... né, um dia um chinês mostrou para mim esse projeto. Ele disse, eu quero botar porco aqui dentro. Aí, na época, o meu chefe alemão disse que esse chinês está doido. Esse chinês, isso é impossível, nunca vai funcionar. Mas eu, como brasileiro, eu pensei, talvez ele está certo. Talvez tenha um sentido. Eu fui entender. E existe... Esse projeto é no topo de uma montanha. E como na China tem muita gente, não tem área plana para construção. E se tem problemas de biossegurança extremos. Então, a solução dos chineses foram colocar a granja no topo da montanha, no meio da floresta. E assim garantir biossegurança. Mas eles precisavam de tecnologia, equipamentos robustos e modernos, e eu aceitei esse desafio, né? Esse projeto foi um dos projetos que me levou à fundação da empresa. O fascínio por esse tipo de projeto. E o que eu aprendi, eu busco hoje trazer de volta para o Brasil. Aqui, por exemplo, a fábrica de ração está aqui. Então, um dos produtos que a gente faz, que é o Chandisk, está transportando a ração aqui por mais de 1 quilômetro até esses silos. E aí a ração entra por cada andar e é distribuída aos animais. Para fazer isso, eu preciso de praticamente reinventar os controladores. Não existiam controladores que podiam fazer isso. E, como bom engenheiro, quando a gente tem um problema muito difícil, a gente separa ele em problemas mais simples. Então, a gente tem vários sistemas, a gente tem nessa granja 160 sistemas de Chandisk,
que trabalham conectados a uma plataforma. Então, esse foi um dos grandes desafios da produção de alimentos na China. Então, e vocês podem imaginar que o custo disso é alto, mas o custo de não ter alimento é muito mais alto. Então, praticamente é uma medida desesperadora de como produzir alimentos, e todos os países do mundo buscam ser o mais autossustentáveis possíveis. A oportunidade do Brasil é fornecer alimento. Eles não precisam ser 100%, né? A China não pretende exportar alimento, mas eles sempre vão comprar alimentos mais baratos porque o custo nessas granjas é muito alto. Isso aqui em Guangzhou, uma cidade de 20 milhões de habitantes na China. E isso aqui é uma granja de porcos, perto da cidade. Então, o tratamento de efluentes é extremo. O tratamento do ar, o ar sai sem odor. Os dejetos saem e são tratados, né, todo dia. Porque aqui se pode produzir suíno e o abate é direto na operação, a carne sai direto aqui para a cidade. Então, existem muitos projetos nesse estilo para poder atender a demanda. A população tem fome e precisa ter alimento fresco praticamente em tempo real. O carro elétrico a gente carrega, mas o corpo humano precisa de alimento. Então, são exemplos de como o chinês busca soluções para atender a demanda de alimentos. E, paralelo a isso, acabam desenvolvendo tecnologias, né? Câmeras, sensores, comedouros, monitoramento extremamente avançados, que eu tive a sorte de participar desses projetos e aprender com esses projetos. E hoje eu trabalho para trazer esse conhecimento para o Brasil e talvez fazer melhor, né? Porque o celeiro do mundo é o Brasil. Então a gente tem um potencial gigante de melhoria e de fazer mais rápido e melhor aqui no Brasil. Aqui é um outro projeto. Isso aqui são 36 mil suínos em terminação. Quando isso se chama a granja de um teto. Então, existem várias granjas aqui dentro, em um teto. E exige uma logística de transporte de ração automatizada. A gente quer reduzir erros humanos. Então, a gente fornece toda a logística de equipamentos e também todo o monitoramento online. Então, a granja passa a ser smart quando ela está conectada. Então, todo equipamento dessa granja está conectado. Toda vez que algo não está funcionando, a gente tem um alarme e as pessoas encarregadas são informadas imediatamente. A gente também moderniza projetos antigos. Esse é um projeto na Alemanha, antigo, construído na época da Alemanha Oriental. A gente acaba levando a nossa plataforma para modernizar plantas antigas. E criando dashboards, criando ferramentas para que os gestores, os veterinários, os gerentes possam gerenciar a granja de uma forma online. A gente sabe que cada vez menos gente gosta de entrar na granja. Alguém me falou, soltou meu cabelo. É normal, então, o cheiro. Então, a próxima geração
quer os dados no escritório, no home office. E assim não vai somente gerenciar uma granja, mas pode gerenciar 2, 3, 10 granjas, 100 granjas. Os dados vão vindo automaticamente. Muitos projetos que a gente faz na Ásia por causa da biossegurança. A Ásia tem um problema, assim como a Europa, principalmente Polônia, Alemanha também já tem, Romênia, febre suína africana. É um problema muito sério de biossegurança. E a única forma uma das formas de evitar é todo movimento externo, ele tem que ser bloqueado. Inclusive o de ração, inclusive de animais. Existem quarentenas para entrar e para sair, inclusive quarentena de pessoas. Não se pode entrar e sair. Quando se entra numa granja na China, você fica de quarentena pelo menos 2 dias. Então, isso são custos mais altos. E essas são formas de tecnologia que se buscou, que se desenvolveu para que eles possam continuar produzindo alimento. Essa é uma granja de 20 mil matrizes com 200 mil. Dessa operação tem mais de 200 mil terminados. Então é uma granja muito grande. E imagina, são 3 andares. Se fosse plano, eu teria 3 vezes mais área. Eu teria uma circunferência ao quadrado. Então, essa área é muito preciosa, porque é limitada. A China tem pouca área disponível. Tem muita gente lá. Outros projetos, as empresas buscam melhorar. Então, existe muito equipamento de teste, de monitoramento. Então, a quantidade de equipamento e de tecnologia que são desenvolvidas, com a ajuda de empresas privadas e do governo, é muito grande. Então, se busca desenvolver soluções de monitoramento, porque não se consegue olhar para todos os animais e dar atenção para todos os animais individualmente. Eu preciso ter tecnologias para que eu possa fazer esse monitoramento e agir pontualmente onde é necessário. Então a gente vai de sistemas pequenos até grandes, né? Aqui é sistemas de carregamento e descarregamento de caminhões. Também é muito, né? A gente acaba desenvolvendo equipamentos de alta capacidade, que aqui talvez a gente tenha clientes, mas são fábricas de ração. Outras imagens de granjas verticais com fábrica de ração e distribuição automática, né? E tudo centralizado, um controle central, porque eu quero ter o mínimo de pessoas circulando dentro da granja. A pessoa é um risco que precisa ser reduzido o máximo possível, e monitoramento é a forma mais correta de construir esses projetos. Silos, por exemplo, todos os silos que a gente instala, são monitorados, porque se precisa reduzir o número de erros no enchimento dos silos, e também reduzir os erros na Espanha, a gente teve uma estatística que 5% dos silos são carregados com a ração errada. Então, o monitoramento é importante para ter certeza que a ração entrou no silo certo, para que a logística de ração esteja correta. Então, o ser humano não é um bom monitor. O ser humano é um bom artista, um bom técnico, é bom para resolver problemas, mas é um mau monitor.
as máquinas são bons monitores. Aqui, de novo, a China tem fome, a Ásia tem fome, né? Mais da metade da população do mundo está lá. E eles trabalham muito e eles querem comer não só porco, eles querem comer peixe. Eles querem comer ovos. A China é o maior produtor de ovos do mundo. Então, as tecnologias de tornar a aquacultura, piscicultura mais eficiente, né? A gente vê que nos últimos 15 anos a gente viu a tilápia evoluindo bastante. E a China segue esse mesmo caminho, só que eles fazem tudo mais rápido. Então, eles estão... Hoje a tendência é produção, galpões de produção de camarões e de tilápia. E muitas outras espécies de peixe. E, de novo, tudo automatizado, tudo com monitoramento, tudo com digitalização. Assim que um galpão tiver um problema, eu vou ter esse alarme online. As pessoas responsáveis vão ser informadas. Aqui um exemplo, esse é do Vietnã, o trabalho que a gente faz de pegar uma granja de grande escala e tornar ela digital. O cliente vai ter toda a operação da granja num dashboard e vai ter o seu servidor, os seus dados privados dentro da sua operação. Assim que algum parâmetro da granja estiver dando um alarme, esse alarme vai informar todas as pessoas responsáveis. E assim a gente acaba tendo diferentes formas de organizar a informação, mas de novo é a forma de visualização. Eu posso criar forma diferente de comunicação com as pessoas responsáveis. Então, o problema que a gente vê que a produção de alimentos hoje ela não é eficiente, porque não temos os dados. Então, esse caminho, né, do sol ao ovo, né, mais ou menos 50%, a estimativa que eu tenho é 50% se perde. E o pior, se perde mais, a gente não come tudo, existem desperdícios. Então, essa complexidade de produção de alimentos, toda essa cadeia, foi o meu aprendizado na Alemanha. O alemão tem a palavra Veredelung, é tornar algo precioso. Eles chamam a produção de animal de Veredelung. Veredelung é como tornar algo de baixo valor agregado em alto valor agregado. E hoje, nós sabemos que existem perdas, existem dejetos, existem perdas, e isso precisa ser trabalhado. Então, temos oportunidades temos dejetos? Não, a gente tem fertilizantes saindo da granja. Eu preciso, entra água potável e tem que sair água potável também, e saem fertilizantes. Então, na Ásia, em alguns países, existe uma preocupação muito grande com o tratamento de efluentes, né? A qualidade do ar, porque existe muita gente lá. O que os europeus chamam de economia circular. Eu preciso entender que esse ciclo se repete. O sol vai botando energia, mas os nutrientes precisam andar em círculo. Outra preocupação é mais europeia, é o impacto ambiental. Eu tenho certeza que uma das visões que a gente tem é, se a gente pudesse monitorar todos os aspectos da granja e ter soluções para mostrar que essa granja seria neutra, CO2 neutral, a gente poderia, inclusive, ganhar créditos de carbono com a produção de animais. Outras oportunidades de hidrogênio.
o bem-estar animal e também um aspecto social entre como que eu vou fazer a próxima geração ficar na granja, como que eles possam ter interesse, e uma das formas é através de tecnologia. Eu mostrando que a granja é mais avançada que a cidade, tem mais oportunidades de que trabalhar numa fábrica na cidade. Então, com certeza, muitos jovens vão ficar ou vão voltar para a granja. Outro aspecto importante é a conexão. Eu vi granjas muito grandes e desconectadas. E quando a gente conecta elas, torna elas smart, a gente acaba tornando elas mais eficientes, porque a comunicação hoje está pela internet, pelo WhatsApp, pelo e-mail, é praticamente coisa do passado. Eu preciso estar o mais online possível e além das redes sociais. Um comportamento que afete o bem-estar animal corre um risco muito grande de acabar numa rede social e danificar e criar um prejuízo muito grande, porque as pessoas não aceitam isso. E estão certas. E outro compromisso que a gente tem que pensar nesse ciclo é a gente precisa produzir alimentos saudáveis. A conexão o nosso cliente hoje são os suínos e os granjeiros. Esse é todo o desenvolvimento que a gente faz é para melhorar a vida das pessoas do campo. Mas os especialistas, principalmente veterinários e gerentes, também tiram um proveito disso, porque a granja é uma operação financeira. Alguém fez um investimento e busca ter retorno desse investimento. Então, essa é uma forma de reduzir, de cooperar e assim tornar a operação mais eficiente. E em certos casos, eu quero me comunicar com o cliente final. Na Alemanha é comum os supermercados dar o nome da granja da onde esse alimento está vindo. E provavelmente é um vizinho da própria localidade. Então, as pessoas acabam pagando mais caro por terem informação de onde que veio esse alimento. A resposta para todos os problemas que a gente enfrentou nas granjas pelo mundo, a gente chama de OnCom, a gente chama de Online Controller, onde a gente acaba conectando as pessoas, mas todos os aspectos, desde os dejetos até a gestão dentro de uma plataforma. E assim, a gente consegue coletar os dados e poder melhorar eles. De novo, eu volto quando eu posso monitorar todo o aspecto, eu posso melhorar ele. Se eu não tenho os dados, não posso melhorar. E tudo que a gente coleta, a gente acaba minimizando os erros em cada fase de produção. A gente estuda o comportamento dos animais, como que eles estão se alimentando, como que eles estão se movendo. Esse comportamento acaba gerando indicadores que vão dar alarmes para que a gente possa monitorar a sanidade deles. E a gente monitora o crescimento dos animais. Então, nas granjas, nas mega granjas da Ásia, sem monitoramento do crescimento, eu não sei, eu não posso esperar o fim do lote para ver o resultado financeiro. O resultado financeiro precisa ser monitorado dia a dia. Aqui é o crescimento dos porcos, mas na verdade é o rendimento da granja. Se os animais não crescem, eles não estão dando lucro. Então a nossa missão de produzir alimento não está sendo atingida de forma eficiente. Aqui mais um exemplo de o trabalho que antes era manual, de
de fazer um ajuste manual, animal por animal. Hoje, ele é digital. Equipamentos o mais simples possíveis, praticamente invisíveis à operação. Simples, mas digitais. Assim, não somente o operador pode ter acesso a essa informação, mas também a todas as pessoas envolvidas. E alarmes, aqui eu estou olhando no nível de cada animal. Eu posso gerar alarmes por animal. Então, antigamente se pensava é muito caro monitorar todos os animais. Mas hoje, os animais são de alta performance, de uma genética de engenharia. O custo de perder um animal por doença, além do impacto financeiro, é um impacto ambiental. Então, hoje se monitora cada animal. E principalmente no Brasil, principalmente para gado, eu digo que há 20 anos atrás, praticamente ninguém tinha celular. No futuro, com a tecnologia, né, daqui a 2, 3 anos vão lançar Starlink, né, para IoT, para controladores bem pequenos. Isso quer dizer que cada boi vai ter um celular. Então, a gente vai poder rastrear cada animal e assim, né, ver se esses animais estão com... Porque porco não fala, galinha não fala, boi não fala, mas os dados falam. Então, essa é uma medida que a gente está aprendendo muito em monitoramento individual dos animais. Algumas oportunidades. Na Alemanha, hoje, na Europa, existe um movimento muito grande de pós-pandemia, com o início da guerra com a Rússia e Ucrânia, né, o custo de energia ficou muito alto na Alemanha. O que acontece? Empresas clássicas, Bosch, ZF, BASF, estão com problemas energéticos muito grandes. Estão saindo da Alemanha. E isso é um efeito a longo prazo. Uma vez que eles saíram, que eles reduzirem a produção na Alemanha, não tem mais volta, né? Vai se passar muitas gerações para que eles possam voltar de novo. Então, por ideologia, principalmente a parte ideológica, né, decidiu que a produção de carne é má para o meio ambiente. Então, os subsídios que a Alemanha sempre teve para a produção de alimento estão reduzindo. A estatística é mais ou menos a cada dia na Alemanha a gente tem 2 granjas de suínos a menos. Todo dia. Mais ou menos 600 granjas por ano somem. Há 15 anos atrás a Alemanha era número 1 na produção de suínos na Europa. Hoje já estão praticamente 50% do tamanho que eram. Então, o meu medo, e entendendo o que acontece na Alemanha, eles reduzindo a energia cara, redução de agricultura, é praticamente como se autossabotar. Mas eles estão confiantes que eles estão tomando a decisão correta e no final estão investindo não em meio ambiente, em produção de alimentos, eles estão investindo em guerra, estão se militarizando. Então, eu não tenho uma visão otimista da Alemanha, a médio e longo prazo. Eu imaginava que com o Trump a guerra ia acabar. Eu estive na Rússia em janeiro e havia uma expectativa que a guerra ia acabar, mas não vai acabar. Vai acabar, vai durar pelo menos mais 4 ou 5 anos. Eu moro perto de Düsseldorf. Havia 4 voos por dia entre Düsseldorf e Moscou. Hoje não tem mais nenhum voo da Europa para Moscou. Então toda a comunicação com a Rússia acabou. O gás não vem mais da Rússia. Então acaba que a China acaba tendo energia barata. Eles têm um bom relacionamento com os chineses, com os russos.
E grande parte das empresas alemãs estão investindo na China, abrindo plantas de produção na China, principalmente na parte química, na parte industrial, inclusive a automotiva está movendo o desenvolvimento da Alemanha para a China. E, de certa forma, um movimento que a gente também fez. A gente começou a desenvolver no Brasil, né? Porque eu via os meus custos eram muito altos para o agro, para desenvolver na Alemanha. E a gente começou a desenvolver aqui. Grande parte dos produtos que a gente produz na China hoje, a gente desenvolveu em Marau. Então, de certa forma, a gente é muito pequeno, mas a gente acabou seguindo esses movimentos globais que estão acontecendo no mundo. Outro movimento, um dado interessante que, mais ou menos um mês atrás, eu estava conversando com um cliente da Arábia Saudita, daqui. E a gente conversando sobre ovelhas. A Arábia Saudita tem 20 milhões de ovelhas. Mas a gente conversou sobre frango. A Arábia Saudita importa frango do Brasil ou da França. Então, com certeza, eu comecei a entender por que a França é contra o Mercosul, com a união do Mercosul com a União Europeia. Porque eles, não é somente a produção alimentar deles, mas a exportação da Europa, que é subsidiada, a exportação, a produção de aves da França é subsidiada e assim podem fornecer para os nossos clientes na Arábia Saudita. Então, a França é um dos países que sempre vota contra. Não, eles não querem que o Brasil, que o Mercosul e a União Europeia se juntem. Se eu olhar os custos, vamos olhar os custos de produção do suíno no mundo todo, porque a China está tão avançada e teve que construir essas mega granjas com alta biossegurança, precisa importar praticamente 80% da soja é importada. A China, os países asiáticos têm um custo alto, porque eles não produzem grãos. A gente teve no México há pouco, não tem muita produção de grãos, é limitado. Eles precisam importar dos Estados Unidos ou do Brasil. Filipinas, são várias ilhas, eles precisam importar também. O custo de produção é alto. Problemas de biossegurança aqui na Ásia. Filipinas é um custo alto também, eles têm muito problema com febre suína. A Alemanha, esse custo aqui está explodindo. Vai ser mais e mais alto, porque o custo de energia está alto. Então, o que a gente vê qual que é o melhor país que tem a melhor oportunidade de vender alimento para todos os outros aqui, é o Brasil. Porque a gente está predestinado pela natureza, né, e também pela população, que a gente tem o conhecimento, tem a terra, tem o sol, tem a água. Então, a gente está predestinado a exportar alimentos para o mundo. De novo, olhando a evolução, eu busquei a evolução da exportação de soja. Quanto que o Brasil cresce exportando soja. Então, a China depende fortemente, todos os países da Ásia dependem fortemente da soja do Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo. Com o tamanho que a gente tem e a eficiência que a gente está crescendo, a gente tem um potencial incrível para atender a demanda de alimentos do mundo. Quando eu me mudei para a Alemanha, em 2011, havia uma estatística comparando o Brasil e Holanda. A Holanda, 205 vezes menor que o Brasil. A Holanda exportava mais em valor agrícola, em dólar, exportava mais que o Brasil. Em 2015,
A Holanda e o Brasil estavam no mesmo tamanho. Imagina, a Alemanha exportava, fazia mais dinheiro com exportação de produtos agrícolas do que o Brasil. E isso foi, com o tempo, foi mudando. O Brasil se desenvolve, o Brasil melhora. A Holanda não consegue manter o ritmo de crescimento, muito por causa da pressão do meio ambiente, da pressão política, e também chegou no limite, saturou, não consegue mais ter tanto dejeto, tanto a tecnologia ficou cara demais. E se pensar que o Brasil é mais de 200 vezes maior que a Holanda, se a gente usar mais tecnologia aqui no Brasil, a gente não vai parar, a gente vai ser o maior produtor de alimentos do mundo. Os alimentos são, eu vejo muitas pessoas falando no mundo todo de carros elétricos. A reflexão que eu tive ok, o carro, quantos anos na humanidade vão ser necessários para que a gente possa carregar com eletricidade? Eu acho que enquanto a gente for humanos, a gente vai precisar de alimentos. Então, e diversidade de alimentos. Então, o nosso combustível precisa ser produzido, precisa ser diverso. Eu viajo muito pelo mundo, eu vejo muitos pratos diferentes. Eu pesquisei quantos pratos com porco, com vaca, com leite, com os ingredientes básicos. Não estou olhando de coisas exóticas. Mas a gente tem mais de 50 mil pratos diferentes pelo mundo, combinando os ingredientes básicos, nada de exótico. Outra reflexão que eu tenho o Brasil, nós temos em torno de 25 pessoas por quilômetro quadrado. Aqui, nós temos em torno de 500 pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente. Aqui, mais. Em lugares como Singapura, temos mais de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. A densidade de pessoas pelo mundo todo é muito alta. Nos países que eles não têm espaço para produzir alimento, está no limite. Como que a gente consegue produzir mais alimentos? A gente não consegue produzir tantas pessoas a mais, vai demorar algum tempo, mas a tecnologia é uma resposta. A gente precisa acelerar o desenvolvimento tecnológico, trazer tecnologias para o Brasil, aprender com a Holanda, aprender com a China, aprender por desenvolver as nossas próprias soluções para que a gente possa fornecer alimentos para o mundo. E de novo, a tecnologia é a resposta. Como que a gente pode trazer essa tecnologia para o Brasil? E esse é o trabalho que a gente faz. O alimento é diverso. A gente tem uma variedade muito grande de alimentos. E como o que o holandês, o alemão faz? Ele agrega valor. Ele não está exportando a carcaça congelada do suíno. Ele está exportando o salame, ele está exportando o presunto. Ao redor disso, eu preciso de ingredientes, eu preciso ter as especiarias, eu preciso ter os cogumelos, eu preciso ter um monte de ingredientes para produzir alimentos. E uma das oportunidades do Brasil são, ao invés de exportar somente alimentos somente alimentos congelados, carcaça congelada, eu posso exportar o prato pronto congelado. O mundo sempre mostra a imagem, comer no restaurante alimentos muito diversos, mas isso é mais, no mundo todo é esse evento. Quando que a gente come churrasco? É na segunda, na terça ou é no final de semana? E esse é feito no mundo todo. Não importa o país, principalmente na Ásia, segunda-feira estão comendo miojo. O alemão está comendo, ele está comendo frango na segunda, e no final de semana ele vai pagar 20 euros por 1 quilo de frango produzido localmente.
mas ele só paga no final de semana. Então, existem oportunidades no perfil de alimentação. Quando se paga um alto valor, Coreia, Taiwan, Japão, só assim, no final de semana eu quero ter um alimento fresco, de alta qualidade, produzido localmente, que vai usar soja do Brasil. Mas a gente tem a oportunidade de fazer muitos pratos que eles vão comer durante a semana toda. Isso acontece na Tailândia. A Tailândia não produz ovos e exporta para o Japão. A Tailândia produz o prato feito que vai ser colocado no micro-ondas no Japão. Então, essa é uma oportunidade que o Brasil tem. Um dos exemplos que a gente mesmo trabalha com essa tecnologia se falou ontem em inteligência artificial. Como que a gente pode usar inteligência artificial para produção e identificação de alimentos. Uma das estatísticas que a gente tem que o Brasil, os projetos que a gente está trabalhando em produção de suínos, provavelmente o plantel de suínos vai dobrar em 3, 4, 5 anos. Quando a produção de carne aumenta, tudo na volta vai aumentar. Todas as indústrias vão aumentar. Mais frigorífico, mais processamento. E se a gente começar a processar e agregar mais valor aos alimentos, eu vou precisar de tecnologias para a produção de pratos prontos, onde eu possa pegar esse prato, produzir ele no Brasil e exportar para o mundo. O Brasil tem uma boa reputação e, além disso, a gente pode, com os dados, a gente pode rastrear, a gente pode mostrar quão eficiente é, o quão sustentável é essa produção. E não importa, a tecnologia vai nos ajudar a fazer o cozimento eficiente desses produtos. Então, a diversidade de ingredientes que o Brasil tem, a gente não pode pensar somente em suíno, a gente tem que pensar que existe muitos outros ingredientes que estão envoltos da nossa natureza e que a gente pode usar, em vez de se eu pegar e combinar as frutas, o guaraná, combinar os cogumelos, o chá, combinar isso em pratos que o mundo todo precisa, a gente tem uma oportunidade de negócio muito grande. Então, se olhar somente o Brasil, a gente ainda está em terceiro, somente em suínos. E se eu busco estatística de pratos congelados, o Brasil nem aparece na estatística. O Brasil, acho que não está entre os 10 maiores produtores de queijo. O Brasil praticamente exporta queijo para os países locais. Não exporta salame, não exporta presunto. Então, esse foi o segredo que os países da Europa, Holanda e Alemanha tiveram. É exportar produtos de alto valor agregado. Então, a gente precisa processar, aumentar o processamento, agregar valor às matérias-primas. A gente precisa de tecnologia e comprovar que a gente é sustentável, porque o europeu sempre olha para a gente de uma forma muito crítica. É fácil dizer que a gente não é sustentável. Agora, se a gente tiver os dados comprovando que a gente é sustentável, fica mais difícil para eles A gente precisa informar o mundo que a gente... Então, eu vejo ainda muito pouco movimento do Brasil, empresas brasileiras mostrando a diversidade de alimentos nas feiras pelo mundo. E o potencial, o Brasil, todo o alimento produzido no Brasil, ele é sustentável, só que a gente não consegue comprovar ainda. Os dados vão nos ajudar a comprovar. Então, minha conclusão, o Brasil não vai somente ser o celeiro, o Brasil vai ser a cozinha do mundo. Obrigado. O que dizer, né? O que dizer? Show, Max. Show, show, show. Parabéns, muito obrigada. A gente chega a ficar meio em choque, né? Vamos saber agora o que a gente vai fazer, já que a gente
acaba se tornando um pouco potência diante disso, né? Porque enquanto os outros produzem armamento, a gente produz comida e o que vamos fazer? Vou convidar então a Simone para fazer a entrega do mimo para o Márcio em agradecimento pela brilhante exposição. Obrigado. Agora você sempre vai olhar para o ovo e pensar da onde que veio. Né? Então é muito aprendizado que a gente tem com os alimentos. Né? A gente devia saber da onde que veio, qual que é a jornada, quanto trabalho foi envolvido, né, para chegar no nosso prato. Né? E